Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Malaquias, capítulo 4. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Capítulo 4, 5 e 6. Glória a Deus. Tema da mensagem: a restauração da família, a promessa de Malaquias. Capítulo 4, 5 e 6. Vai dizer... Deixa eu ler aqui na NVI. 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talvez a sua NVI, né, se tiver com a NVI, ela um pouquinho diferente, mas eu peguei, acho que da área, essa tradução. E essa palavra, ela é uma palavra poderosa, uma palavra para a família, porque a família, ela nasceu no coração de Deus. Nós sabemos que a família é a base da sociedade. A família é onde que nós nascemos, crescemos e aprendemos a viver uma vida aqui nessa terra. Então, a família é o lugar onde que a gente também aprende a amar, partilhar, crescer, porque os pais vão ensinando, né? Mas, como nós sabemos, ao longo da história, ao longo de toda a história da humanidade, nós também sabemos que muitas famílias, elas sofrem, né? Elas são dilaceradas por muitos conflitos e muitos desentendimento, falta de amor, falta de perspectiva. A gente olha para a família, e se nós olharmos pelos nossos olhos carnais, a gente vai dizer: poxa, a família ela não tem jeito, a família ela não tem como, porque quanto mais você olha para a sociedade, você vê famílias destruídas. Mas aqui, quando nós olhamos para Malaquias, no capítulo 4, nós vamos ver aqui que há uma promessa, né, de restauração e unidade familiar que tem sido, sim, transmitida de geração em geração. Deus ele nunca se esqueceu da família. Deus ele vai dando para nós oportunidades de crescimento. E quando nós olhamos para o contexto histórico de Malaquias, quem foi Malaquias? Malaquias ele viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo, né? Ele foi enviado por Deus para repreender o povo de Israel por sua infidelidade e falta de obediência a Deus. Se você pegar o livro de Malaquias e você for ler a história aqui, você vai ver que era um momento muito difícil. Malaquias ele vem numa época onde o povo estava vivendo um declínio espiritual. Quando você começa a ver, você vai ver que há muitas perguntas no livro de Malaquias, né? Por quê? Quando? Então, há muitas perguntas. E Malaquias ele vem para trazer uma palavra para esse povo. Então, ele vem num período de discórdia, ele vem trazendo a palavra de Deus, né? Então, essa discórdia familiar, ela era muito frequente, né? E era tão frequente que havia muitos divórcios, né? Os próprios sacerdotes estavam se divorciando de suas esposas judias e se casando com mulheres pagãs. Então, essa injustiça social, ela tomou conta do povo de uma forma tão grande que
esse povo todo, eles estavam dispostos a questionar o tempo todo a autoridade e os caminhos do Senhor. Então, a mensagem de Malaquias, ela vem para denunciar o pecado e o formalismo. É uma época difícil de ser profeta. Não é fácil ser profeta nesse tempo. É um momento que o profeta ele tinha que ter ousadia, ele tinha que ter autoridade, porque é um povo que está vivendo em declínio espiritual. E o povo que vive num declínio espiritual, quando você vai falar alguma coisa de Deus, eles vão rejeitar. Então, eles estavam rejeitando. E o livro vai contar aqui que eles estavam, os próprios sacerdotes, oferecendo qualquer tipo de sacrifício na casa do Senhor. Então, quando começa pelo sacerdote, agora você imagina o povo. Então, precisou de se levantar um profeta para denunciar aquele pecado, para denunciar aquilo que estava errado. Então, aí vem Malaquias, e ele começa a falar dessa discórdia familiar que está acontecendo. E é muito interessante, porque quando nós olhamos tudo que ele vem falando, tudo que ele vem sendo conduzido por Deus para falar, cada palavra profética, nós vemos que, se é um Deus que não está preocupado, não está nem aí com o povo, deixa para lá. Não, mas Deus, ele tem promessa. Deus, ele tem para nós sempre algo, que nem você está falando, algo novo para a gente viver. Então, ele não termina. É interessante, quando nós prestamos atenção aqui no livro de Malaquias, você vai olhar para o contexto dele, um povo que está em desobediência, um povo que não está nem aí com as coisas de Deus mais. Eles, não estavam fazendo mais nada que agradava ao Senhor. É um povo que estava afastado de Deus. É os filhos que estavam afastados do Pai, que é o Senhor. Ele encerra uma palavra profética. Você vai ver, ele encerra a sua mensagem com a promessa de que o precursor do Messias viria ao mundo e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Olha como que termina a mensagem do profeta Malaquias. Promessa. Promessa em meio ao caos. Promessa em meio à desobediência. Promessa em meio a um povo que estava afastado de Deus. Mas esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, esse Deus que nós amamos, ele olha para nós e ele diz para nós: tem jeito, eu os amo. Então ele traz essa promessa final, promessa de restauração, promessa de avivamento no familiar. É uma promessa maravilhosa. Agora, após essa promessa, houve o silêncio de Deus. O silêncio de Deus de aproximadamente 400 anos. Aí você vai pegar essa página de divisão de livro, que a sua está aí, está em branco, não está? Está escrito aí, tem uma página que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. 400 anos de silêncio. Depois que Deus trouxe essa palavra profética, essa correção, ele se cala. Ele se cala por um tempo, que nós chamamos de período interbíblico. Era como se Deus tivesse abandonado a humanidade. Era como se Deus tivesse rejeitado a humanidade. Porque aproximadamente 400 anos não é brincadeira. Você não ouviu uma voz profética. Não tem palavra. Não se levantou nenhum profeta. Silêncio de Deus. Mas o fato de ter Deus silenciado não alterou quem Ele é. E muito menos as suas promessas eternas. As suas promessas não se findaram, porque Ele estava em silêncio. O que é que o silêncio de Deus prova para nós? Porque muitas vezes, quando Deus está em silêncio, a gente fala: meu Deus esqueceu de mim. Deus não está me respondendo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim. Senhor, fala comigo. Senhor, não me desampara. Mas o silêncio de Deus prova a nossa fé.
estimula a nossa confiança, exercita a nossa perseverança. Porque quando Deus está em silêncio, a gente começa a buscar mais. A gente começa a querer ouvir mais a voz. A gente começa a ler as Escrituras. Senhor, fala comigo através dessa palavra. Senhor, preenche o meu coração. Porque não é fácil ficar sem ouvir a voz dEle. Mas ao mesmo tempo sabendo que Ele está agindo. Ele está trabalhando no silêncio, estimulando a nossa confiança e a nossa fé. Porque nós não podemos abandonar o Senhor no momento de silêncio. O silêncio de Deus é porque existe um propósito. E existia um propósito para o povo de Israel. Esse silêncio de Deus não significa que a promessa não iria mais acontecer. A promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Talvez Ele não esteja respondendo agora, mas Ele vai responder. Ele não se esquece do que Ele prometeu. Ele zela por cumprir a sua palavra. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus. E essa palavra profética, ela ficou ali por mais de 400 anos. Mas promessa de Deus tem tempo. Promessa de Deus tem propósito. Promessa de Deus tem um tempo determinado para que haja o cumprimento. E se você tem uma promessa de Deus para a tua família, creia que vai acontecer. Se Deus falou que vai restaurar o seu filho, creia que ele vai ser restaurado. Se Deus te prometeu que vai trazer o seu filho para a igreja, creia que ele vai vir. Olha com seus olhos da fé, crendo no que Jesus fez, a obra, sacrifício de Jesus na cruz. E essa palavra, ela não poderia ficar. Ela precisava acontecer. Porque a palavra de Deus, ela tem uma direção. E a direção sempre é os nossos corações, é a minha vida, a sua vida, é a nossa família. E esse cumprimento, ele vai acontecer exatamente em João Batista. João Batista é que vai prosseguir com essa promessa. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, de uma forma contundente, uma ligação entre os dois testamentos. Existe uma conexão dos testamentos, porque a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Nós mudamos a nossa forma de ver, de entender, mas Deus não, Ele é imutável. E quando nós olhamos para Lucas 1,17, você vai ver a palavra que diz: irá adiante do Senhor no espírito de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais. A promessa continua. A promessa não para em Malaquias, mas ela tem um cumprimento aqui no tempo de João Batista. João Batista, ele não era o Elias. Porque quando você olha lá, ele fala: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Termina, se encerra o Antigo Testamento. Mas se nós pegássemos o Lucas, e ele fosse o primeiro evangelho, e nós nos deparássemos com o capítulo 1, você ia entender perfeitamente o que é que estava acontecendo, essas duas ligações. E João Batista, ele vem na disposição e no poder de Elias. Um profeta que se levantou cheio de entusiasmo, cheio de poder, cheio de graça, porque ele ia preparar para o reino espiritual que estava por vir algo novo, uma palavra de arrependimento para o povo, aquela palavra que Malaquias falava: arrependei-vos, arrependei-vos, e Malaquias vai falar muito disso. Aí entra aqui João Batista: arrependei-vos. Porque quando João Batista vem, ele prepara o caminho para o Messias, ele prepara o caminho para o Senhor.
E para preparar o caminho para o Senhor, causaria ajuste nas relações familiares dos pais aos filhos. Não tem como uma sociedade ser ajustada, não tem como acontecer muitas coisas se não começa dentro da família. Então precisava de acontecer algo dentro das famílias, porque ela é a base da sociedade. Então aqui nós vemos que João Batista ele vai chamar a atenção do povo de Israel, porque ele entra com uma palavra de restauração, uma palavra que veio de encontro com aqueles corações. Os corações precisam ser tocados, os corações precisam de alcançar misericórdia. A pregação dele era contundente contra o pecado. Havia necessidade de conversão. Tem que ter a conversão. E agora nós vemos um abismo relacional. Porque esse termo, converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele sempre vai falar de relacionamento familiar. E nós vamos ver o quê? Quando você olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o pecado abriu um abismo muito grande em relação entre pais e filhos. Por que que abriu esse abismo tão grande? Porque quando o pecado entra, ele faz uma separação. E aí as direções, elas começam a ser contrárias. As direções não estão mais interligadas com o pai. As direções tomam proporções diferentes. Aí nós vamos ver corações de lados opostos e direções contrárias dentro da família. E tudo isso na família vai causar conflitos geracional, conflitos de gerações. É por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver essas relações tensas, negativas, entre pais e filhos. Você vai ver as histórias e você vê que a maioria dessas histórias, essas narrações bíblicas, começando lá por Adão e Eva, que é onde começou o pecado, ela vai prosseguindo. Você vai vendo rompimentos em famílias. E Deus, sendo Deus, Ele poderia falar, não vou deixar um livro escrito contando tanta tragédia, porque foi eu que criei a família. Como que eu deixo um livro contando tragédias? Eu vou contar só coisas boas. O nosso Deus, Ele é claro. O nosso Deus, Ele é justo. E Ele mostra que a família não é perfeita. A família tem os seus erros. As famílias que nós vemos, quando nós lemos a palavra, você vai ver Cão e Noé. Você vai ver as filhas de Ló. Você vai ver Isaque e Esaú. Você vai ver Jacó e seus filhos. Você vai ver Davi e seus filhos. Corações opostos. Corações com direções contrárias. E os conflitos vêm dentro da família. E os conflitos vêm dentro de casa. E aí nós não entendemos o porquê que a casa está bagunçada. Por que que o filho foi embora? Por que que o filho não gosta mais da mãe? Por que que o pai se alterou? E vem os conflitos. E as famílias vão sendo dilaceradas. E as famílias vão sendo destruídas. E as famílias não vai tendo aquele laço que Deus queria. Porque Deus, a Bíblia diz aqui mesmo no livro de Malaquias, que Ele queria uma descendência abençoada. Quando Ele une um casal, um pai e uma mãe, é para que, ele fala aqui em Malaquias, era para que essa descendência fosse abençoada. É o que Deus quer da minha família e da sua família. Uma descendência que deixa legado. Uma descendência que faz uma diferença na sociedade. É isso que Deus quer. Então agora nós vamos ver a necessidade da conversão.
E nesse cenário de conflito de geração, é vital que o coração dos pais seja convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido ao pai. Tem que ter essa conversão, para que nas próximas gerações elas não sejam afetadas. Porque se a sua descendência, se a sua família, ela é abençoada, e você vai levando a palavra, ela vai sendo ministrada, ela vai sendo curada, você pode ter certeza que os seus filhos vai ter o exemplo, é de geração em geração. E aí as famílias vão sendo abençoadas, porque há exemplo também de famílias que buscaram no Senhor. Porque essa conversão mútua, por que ele fala dessa conversão mútua? Porque a profecia trata de uma conversão mútua? Porque indica juntar corações, novamente de pais e filhos, para que tenham um só coração. Pai e filhos, tem que ter um só coração. Então, essa conversão, ela vai criar o quê? Uma união espiritual. Aí nós vamos trabalhar com a área espiritual. Porque corações unidos é só através do Espírito Santo. É só através de uma conversão em Cristo. É só através de um servir a Deus. É só através de buscar o Senhor. Então, há um só coração. Existe essa conversão. E muitas vezes nós não entendemos. Nós mesmos cristãos, a gente não entende. Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque se nós for ler a palavra de Deus como ela nos explica, nós vamos ter a resposta. Está aqui. Coração. É coração. É um só pensamento. É um só Senhor. É uma só fé. É só uma unidade. E é assim que nós temos que ser com a nossa família. E pais vai se tornar o quê? Sensíveis. E filhos se tornam ensináveis. Por quê? Porque existe um só Espírito que governa os dois corações. Existe uma união muito linda. Quando os pais praticam a espiritualidade de forma autêntica, os filhos tendem a eternizar esses valores. Por quê? Porque quando você não só fica falando, mas você pratica o que você fala, os filhos vão olhar e vai falar, meu pai faz exatamente o que ele fala. Papai tem palavra, mamãe tem palavra. Eu vou ser igual a eles. Você está demonstrando o seu valor diante dos seus filhos. Agora, se os pais manifestam insegurança ou dúvida sobre a sua própria fé, os seus filhos podem se sentir confusos. Porque hoje você crê, amanhã você não crê mais. Aí você chega em casa, muitas vezes, diante dos filhos, está falando mal de alguém, está falando mal de um pastor, está falando mal até de Deus, está falando mal de alguma coisa. Os filhos vão colocando no coração aquelas palavras. Com o tempo, eles vão falar, não, meu pai ou minha mãe falou isso, e aquilo ficou memorizado. Então, nós precisamos colocar os valores cristãos, os valores da palavra. Porque essa influência dos pais vai além de palavras. Ela é essencial nos exemplos que são concretos. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é profunda. A palavra de Deus é ela que vai fazer todo esse efeito nos nossos corações e nos corações dos nossos filhos. Aí nós vamos entrar o poder da oração na família. Que poder é esse que tem a oração? Hoje nós já falamos muito aqui sobre a oração. A oração é uma prática poderosa, porque ela vai fortalecer laços entre pais e filhos.
Aí nós temos um exemplo na palavra de Deus. Qual o exemplo que nós temos? Nós temos o exemplo de Jó. Quem é aqui que não conhece a história de Jó? Quem é aqui que já não leu sobre Jó? Quem é que foi Jó? Jó foi um homem que praticava a palavra. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que Deus olhou do céu e falou assim, olha, não tem um homem justo como Jó. O testemunho de Jó não foi para as pessoas que estavam em volta dele. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas falem bem da gente, a gente quer receber elogio aqui. Não, irmãos. Jó, ele não estava preocupado com isso. Jó, ele tinha um testemunho no céu de quem ele era. O próprio Deus olha para Jó e diz, Jó é um exemplo. Eu quero testemunho de Deus para a minha vida, e eu creio que você também. É Ele que te justifica, é Ele que te salvou. O melhor testemunho que você tem é de Deus. Olhar para você e falar, olha lá a casa daquela minha serva. Olha, eles me servem, eles me buscam. É o testemunho de Deus que vale na nossa vida. Então, Jó, ele orava por seus filhos. E ele oferecia holocausto para cada filho. Ele levantava as madrugadas e orava pelos filhos. Isso é algo precioso, é um ensino para a nossa geração. É um ensino para você que tem seus filhos. É uma oração, é um ensino para mim que tenho os meus filhos. E a Bíblia diz que Jó, ele é temente a Deus. Ele, em alguns eventos festivos, a Bíblia diz, ele chamava os seus filhos e os santificava. Jó, ele praticava na frente dos seus filhos uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. E Jó, ele era perseverante, ele perseverava naquilo que ele estava fazendo. Porque muitas pessoas, muitas famílias, elas começam a orar por seus filhos, mas depois, é por um tempo. De repente, aquele filho que você está orando, ou alguém da sua família, conforme você ora, parece que eles vão piorando. Você fala, nossa, a minha oração acho que não está fazendo efeito. Porque quanto mais eu oro, a coisa não está dando certo. Não, irmãos, é porque Deus está trabalhando. É porque Deus está realizando. É porque Deus está fazendo. Não pare de orar. Não pare de orar por eles. Porque Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para realizar. Seja perseverante na oração. Jó fazia, a Bíblia fala que continuamente, o tempo todo, ele estava orando. E na nossa geração, nós precisamos mais de pais perseverantes na oração. E intercessão pelos filhos. Principalmente nessa geração que nós estamos vivendo. Uma geração cada dia mais corrompida. Uma oração difícil, uma geração que está difícil. Eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir os ensinos. Você sabe como é difícil ministrar a palavra para um jovem, para uma adolescente. Eles estão numa era digital. O que é valor para eles hoje é estar na internet, é estar aqui no telefone. É muito difícil você trazer alguém e falar, olha, a palavra... Ele está aqui ligado. Mas nós somos pais que nós não vamos desistir. Assim como Jó não desistiu dos seus filhos. Jó não tinha uma internet, mas com certeza no tempo dele também havia coisas difíceis de lidar. Porque em todo tempo há dificuldade. Porque a Bíblia diz que os corações, eles estavam desunidos. Corações de pais e filhos precisavam de unir. E os filhos, o que eles precisam? Ver os pais orando. Porque quando o filho vê os pais orando, ele fala, meu pai ora, minha mãe ora. Na minha casa tem oração. Então, ele vai, por mais que ele esteja desobedecendo, por mais que ele esteja fazendo aquilo que você não está gostando, mas você é exemplo. Ele fala, não, minha mãe ora por mim. Não, minha mãe. Irmãos, eu vejo muitas vezes acontecer tantas coisas entre jovens, enfim, quantas coisas ruins. E muitas vezes a gente vê, às vezes, um filho que... entrou nas drogas, ou mesmo está fazendo alguma coisa, e, muitas vezes, a polícia pega, tal. A gente sempre eles falam,
a minha mãe ora por mim. A minha mãe está orando por mim. Sempre tem uma mãe intercedendo pelo filho. Irmãos, e é a oração que vai fazer efeito na vida do filho. A oração, ela tem poder para mudar vidas. A oração, ela tem poder. E quando os filhos, ele vê você orando, é um testemunho vivo que você está dando de que Deus é Senhor da sua vida. E que você é um pai e uma mãe que está lutando para ver seus filhos crescer na vida. Você está orando. E aos poucos, eles vão crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Só não pode desistir. E essa mensagem que eu quero te falar nessa tarde, não desista nunca de orar pelos seus filhos. Ah, mas meus filhos já estão na igreja, meus filhos servem ao Senhor, eu tenho um filho que está na frente de trabalho, aí é que eles precisam mais de oração. Porque estar na frente de um trabalho, estar com o microfone na mão, cantando, significa nada. Porque, irmãos, se não é o Espírito de Deus, eles não ficam. Se não é você orar e jejuar e buscar, não permanece. Nós todos precisamos de oração. Eu preciso, o meu esposo precisa, a igreja precisa, a minha casa precisa, a sua casa precisa. Jó manteve uma família unida, porque ele orava pelos filhos. Ele sacrificava, ele botava holocausto para os filhos. Que testemunho é esse da vida de Jó? Há uma unidade familiar. Jó, ele não fazia comparativo entre os filhos, porque tem aquelas famílias que comparam, esse meu filho é melhor do que esse, não, esse aqui faz não sei o quê, e aí há comparação, e comparação entre filhos vai dar ruim, não vai dar certo, porque um filho vai ficar chateado com você. Pô, meu pai elogia aquele, e eu não. E a gente vê exemplos na Bíblia de pais que escolheram elogiar só um filho. Não deu legal, não foi bacana, porque vai dar um colapso aí na geração, vai dar conflito. Então, nós precisamos zelar pela unidade. Os filhos de Jó viviam em harmonia e celebravam, a Bíblia diz que a vida com alegria, em comunhão com os outros, não eram irmãos briguentos, não eram irmãos que brigavam com o outro, não eram irmãos que estavam em conflito um com o outro. A Bíblia diz que um convidava o outro para vir à sua casa para festejar. Olha que coisa mais linda isso da família. Não é aquela família que fala, não, nós vamos fazer a festa, mas aquele irmão lá não vem. Não, nós vamos fazer a festa, mas aquele irmão nosso lá, aquele irmão não vem. A gente vai fazer até escondido para mim. Não, a Bíblia fala que eles vinham todos e se alegravam. Porque eles tinham um pai que era exemplo. E nós precisamos de ser exemplo para os nossos filhos. Então, o que Jó mostra para nós é que o coração de Jó era convertido a seus filhos, e seus filhos tinham o coração convertido ao seu pai. Esse é o modelo que nós temos que seguir. A nossa missão aqui como pais, hoje, nesse século que nós estamos vivendo, é cumprir com fidelidade a nossa missão. É pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, para que nós possamos nos posicionar dentro da nossa casa e seguir com essa palavra. Converter o coração dos nossos filhos e o nosso para os nossos filhos. E toda a conversão, ela tem que ter o arrependimento. Muitas vezes a gente fala algumas coisas para os nossos filhos, eu já falei algumas coisas, já pedi perdão, né? E assim como eles também já pediram perdão. Então, isso é algo muito bonito, porque é o que Deus quer, é o perdão dentro da família, é a oração, é a convicção de que nossos filhos são do Senhor e nós vamos lutar por eles. Então, a intercessão ela tem que ser constante.
Nós temos que perseverar na oração. Lutar para ver os nossos filhos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso. É essa palavra que o Senhor tem para nós. É essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Tudo isso, conversão do coração, intercessão constante, vai dar crescimento espiritual. E os filhos vão crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa aqui é a nossa missão como pais.